Capítulo 2. A estranha história de Harold. Eu primeiro ouvi falar de Harold Bredesen através da senhora Norman Vincent Peale, uma coeditora, junto com o marido, na Guy-de-Pus. Estávamos em uma reunião editorial de rotina, numa noite de segunda-feira, quando ela chegou um pouco sem fôlego. Me desculpem, eu está tão atrasada, disse ela. Então, mesmo antes dela tirar o casaco, acabei de jantar com um jovem que me deu uma sacudida de verdade e muito no que pensar. Eu já trabalhava com Ruth Peale por cerca de 10 anos. Todos na equipe a reconheciam pelo seu equilíbrio singular e bom senso. Sempre podíamos contar com ela para nos trazer de volta à terra, caso nosso pensamento se tornasse abstrato ou ilusório demais. Ressalto isso por causa da estranha história que Ruth nos contou naquela noite. Parecia tão fantasiosa que, se tivesse vindo de outra pessoa, eu poderia tê-la descartado de imediato. Vocês já ouviram a expressão falar em línguas? Ela perguntou. A maioria de nós tinha uma vaga lembrança da frase. Vinha da Bíblia, pensei. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. É esse? Perguntei. É esse? Perguntei. É uma referência, disse Ruth, mencionada nos evangelhos, e Paulo fala disso várias vezes. Mas a maioria das referências se encontra no livro de Atos. Aparentemente, falar em línguas era muito importante na vida da igreja primitiva, muito mais do que eu soubesse. Bom, meu convidado do jantar disse que ele próprio teve essa experiência. Não só ele, mas alguns de seus amigos também. Norman e eu ficamos fascinados por 2 horas, enquanto ele nos contava sobre pessoas de todo o país que estavam experimentando isso. Aparentemente, a língua às vezes acaba sendo um idioma real, que alguém ouvindo entenderá, embora o falante nunca o tenha aprendido e não tenha ideia do que esteja dizendo. Parece maluquice, não é? Mas há algo sobre esse homem. Ela fez uma pausa. Bem, desejo saber mais sobre isso. Depois da reunião, eu disse a Ruth que gostaria de conhecer com o jovem que falava em línguas. Eu pensei em fazer uma boa história para a revista. Eu o conheci. Mas quanto mais fundo eu ia ao assunto, mais eu percebia que havia me deparado com algo grande demais para um único artigo de revista. Harold Bredesen é um ministro ordenado, pastor da primeira igreja reformada, Mount Vernon, em Nova York. Ele tem mais ou menos a minha idade, uns 30 e tantos anos. Ele usa um colarinho clerical, tem uma calvície e um fervor contagioso. Bredesen e eu almoçamos juntos em um restaurante perto do meu escritório. E lá, em um cenário com xícaras de café e açucareiros, ele me contou uma história que parecia vir de um mundo diferente. Alguns anos antes, Harold Bredesen, embora envolvido ativamente no trabalho de sua igreja, também era um jovem insatisfeito. Parecia-lhe que sua vida religiosa não tinha vitalidade, principalmente quando ele comparou suas experiências com as dos primeiros cristãos. Havia um entusiasmo, um deleite de vida na jovem igreja, disse Bredesen. A igreja hoje, em geral, perdeu isso. Você já percebeu, tenho certeza, onde estão as vidas transformadas? Onde estão as curas? Onde a fé pela qual os homens morrerão? Em casa, à noite, Bredesen começara a ler os relatos bíblicos das igrejas primitivas com essas perguntas em mente, e quase instantaneamente ele teve um sinal. Quanto mais ele lia, mais se convencia de que os cristãos do primeiro século recebiam sua vitalidade do Espírito Santo
e mais especialmente de uma experiência chamada no Novo Testamento o batismo no Espírito Santo. Bredesen resolveu que ele mesmo teria essa experiência e fez isso tirando férias. Ele foi para as montanhas Alen-Reni, se instalou em uma cabana na montanha e lá começou a orar o dia inteiro. Decidiu permanecer naquela cabana até alcançar uma nova qualidade de comunicação com Deus. Dia após dia, ele manteve sua vigília de oração. Por fim, numa manhã, enquanto ele estava do lado de fora da cabana, orando em voz alta, uma quietude pareceu vir sobre as colinas. Cada fibra do corpo de Bredesen ficou tensa, como se todo o seu ser estivesse entrando em um novo plano de consciência. Ele parou de falar por um momento, e quando ele começou a falar de novo, saiu da sua boca, e aqui estão as suas palavras como eu as escrevi naquele dia. O mais belo derramamento de vogais e consoantes, e também algumas sílabas estranhas e guturais. Não pude reconhecer nada disso. Era como se eu estivesse ouvindo uma língua estrangeira, exceto que saía da minha própria boca. Espantado, curioso e um pouco assustado, Bredesen desceu correndo a montanha, ainda falando alto nessa língua. Ele chegou próximo a uma pequena comunidade. No alpendre de uma cabana estava um homem idoso. Bredesen continuou a falar na língua que vinha tão fácil e naturalmente de seus lábios. O homem respondeu, falando rapidamente em um idioma que Bredesen não conhecia. Quando ficou óbvio que eles não estavam se comunicando, o velho falou em inglês. Como você pode falar polonês, mas não entender? Perguntou. Eu estava falando polonês? O homem riu, pensando que Bredesen estava brincando. É claro que era polonês, ele disse. Mas Bredesen não estava brincando. Tanto quanto ele conseguia se lembrar, ele nunca antes havia ouvido a língua. Eu ainda estava batucando na mesa quando ele me disse de uma segunda experiência, essa no saguão de um hotel de Nova York. Bredesen participara de uma reunião num café da manhã e havia deixado seu chapéu em uma cadeira do lado de fora da sala de jantar. Quando chegou a hora de partir, ele encontrou a cadeira ocupada não pelo chapéu, mas por uma moça bonita. Na época, Bredesen era solteiro. Seus instintos masculinos o levaram a estender a conversa para além de uma desculpa formal de desculpe, você viu meu chapéu. A moça notou o colarinho clerical e, após alguns minutos, travavam uma intensa conversa sobre religião. Depois a jovem informou que sua própria vida religiosa a deixava insatisfeita. Logo, Bredesen estava lhe dizendo que ele passara por isso, mas que havia encontrado uma nova dimensão em sua vida devocional ao falar em línguas. Através do quê? Perguntou a garota. Falando na língua que Deus concede, disse Bredesen, e continuou a contar um pouco sobre sua experiência. Ele percebeu descrença e também algo como apreensão nos olhos da moça. Você pode falar nessas línguas a qualquer momento? Ela perguntou, e ele notou que ela se aproximara quase imperceptivelmente ao lado oposto da cadeira. Nos foram dadas para a oração. Bom, você pode orar em línguas sempre que quiser? Sim. Gostaria que orasse assim agora? A garota olhou ao redor do saguão, desta vez com um completo alarme nos olhos. Não vou te envergonhar, disse Bredesen, e com isso ele inclinou a cabeça levemente e, depois de uma breve e silenciosa oração, começou a falar palavras que para ele eram ininteligíveis. Os sons foram cortados e cheios de p's e k's. Quando ele terminou, ele abriu os olhos e viu que o rosto da garota estava pálido. Por quê? Eu entendi você. Você estava louvando a Deus. Você estava falando uma forma muito antiga do árabe. Como você sabe? Perguntou Bredesen.
Então ele soube que a menina era filha de um egiptólogo, que ela própria falava vários dialetos árabes modernos e estudara árabe arcaico. Você pronunciou as palavras perfeitamente, disse ela. Onde você aprendeu árabe antigo? Harold Bradley sacudiu a cabeça. Eu não aprendi, ele disse. Eu nem sabia que existia tal idioma. Minha entrevista com Harold Bradley me deixou mais confuso do que esclarecido. Certamente havia uma explicação lógica para o que ele me contou. Caso contrário, o que ele estava reivindicando eram milagres, e isso não combinava com nada do que eu sabia do mundo hoje. Bradley me disse que após a sua experiência, ele descobriu que havia um ramo inteiro do cristianismo cuja marca registrada era o falar em línguas. Eram os pentecostais, que adotaram o nome de Pentecostes, quando o falar em línguas ocorreu pela primeira vez. Eu já tinha ouvido falar deles antes, mas nunca havia prestado muita atenção. Pensava neles apenas como mais uma das seitas que margearam o cristianismo. Mas que margem! Na biblioteca aprendi que existiam 8,5 milhões de pentecostais em todo o mundo, mais de 2 milhões deles nos Estados Unidos. De acordo com o Pew Research Center, em 2011, o número de cristãos pentecostais no mundo ultrapassava 279 milhões e havia mais de 305 milhões de carismáticos cristãos. Existiam 350 igrejas e missões pentecostais, somente na cidade de Nova York. A maioria delas pequenas assembleias em lojas nas áreas mais pobres da cidade. É algo curioso, não é? Eu disse a Tibe naquela noite à mesa do jantar. Que eu pude trabalhar em uma revista interreligiosa durante todos esses anos e nunca ter entrado em uma igreja pentecostal. Decidimos mudar essa situação. Bradley havia me dito que a Igreja Rock, uma congregação pentecostal na East Sixties, tinha um culto toda terça-feira à tarde. Na terça-feira seguinte, Tib chamou uma babá para ficar com as crianças e foi me encontrar no centro. Estava muito frio quando saímos do táxi na esquina da Rua 62 com a Terceira Avenida. A área interessante costumava ser um dos bairros pobres de Nova York, até o elevado da linha de trem da Terceira Avenida chegar lá. Agora estava em transição, tornando-se rapidamente numa das partes elegantes da cidade. As antigas lojas de móveis de segunda mão na avenida passaram a vender antiguidades. E uma loja de ferragens empoeirada na esquina havia se tornado a loja Brass and Cast Iron Shop. Um idoso sem teto empurrava um carrinho de bebê cheio de trapos e garrafas pela calçada. Próximo a ele, uma senhora caminhava com 3 poodles e os poodles usavam casacos. A própria igreja ficava em um prédio de tijolos brancos que outrora fora uma casa. O interior havia sido recentemente pintado em azul pastel, muito simples. Atrás de um coro, os exaustores tentavam valentemente manter o ar fresco. Não era diferente de uma dúzia de pequenas igrejas em que entrei. Exceto por uma coisa, estava tão lotada que tivemos dificuldades em achar um lugar para nos sentarmos. Nunca vi nada assim em uma tarde de terça-feira, sussurrou Tib. Encontramos 2 lugares bem no fundo e começamos a olhar em volta. A congregação vinha de um grupo representativo mais amplo da sociedade, porém não real em muitas igrejas. Havia algumas pessoas com casacos de pele. Também havia camisas de trabalho em calça jeans azul. Notei várias pessoas usando uniformes. Alguns eram enfermeiros de um hospital próximo. Outros pareciam babás, que uma hora antes também estivessem empurrando carrinhos de bebê de rodas altas no parque. Havia um motorista de farda, possivelmente naquela tarde. 1 em cada 5 ali fosse afro-americano. Eu não saberia dizer se o culto estava ou não em andamento. A congregação parecia expectante, objetiva,
e, no entanto, não parecia haver um líder ou qualquer ordem de culto estabelecido. Uma mulher na fila à nossa frente, de repente, falou em voz alta: Bendito Jesus! Ela cantarolou com uma voz quase que cantando, e de toda a igreja surgiram pequenos suspiros de concordância. A mulher afro-americana ao nosso lado estava sentada, com a cabeça erguida, os olhos fechados. Logo suas mãos se levantaram lentamente, até ficarem esticadas acima da cabeça, palmas para cima, como se estivesse recebendo alguma bênção inevitável, inefável do ar. Agora, por toda a igreja, os braços se levantavam, as mãos se abriam no mesmo gesto de receber. Do outro lado da sala, a voz de um homem soou: Louvado seja o Senhor. O aspecto psicológico da plateia me fascinou. Eu tinha ouvido falar de uma mente coletiva, mas nunca, até entrarmos naquela sala, eu soube que tal existia. Havia um vínculo indefinível, uma concordância quase palpável entre as pessoas naquela sala. A ordem era uma coisa viva e orgânica, não a resposta às regras ou à direção de um presidente, mas algum impulso interno, como as células de um corpo trabalhando juntas. De vez em quando, uma das pessoas da congregação se levantava, caminhava pelo corredor e desaparecia em uma segunda sala atrás do púlpito. Depois de um tempo, uma disposição simples me veio, e me inclinei e perguntei a Tibe se ela queria ir comigo, avançar e atravessar a porta. Vamos lá, disse ela. Entramos em uma sala de cerca de 5 metros quadrados, atapetada com um tapete marrom. Em torno de 3 paredes havia cadeiras de madeira com encosto reto. Não havia outros móveis. 10 ou 12 das cadeiras estavam disponíveis, mas não era para sentar. Cada cadeira era, na verdade, um altar particular, com um adorador ajoelhado diante dela, usando o assento como apoio para o braço. Para não ficarmos boquiabertos, também nos ajoelhamos. Foi um gesto desnecessário. As pessoas na sala estavam completamente alheias à nossa presença. Elas oravam em voz baixa, e ocasionalmente ouvia a palavra Jesus. Mas ao ouvir mais de perto, percebi que a maioria do grupo não estava orando em inglês. Combinações de sons estranhos e ritmos desconhecidos pulsavam ao nosso redor. Pareciam orar individualmente. Ainda um total efeito a partir do culto. O barulho da oração aumentaria e depois diminuiria. Isso deve ser orar em línguas, eu sussurrei para Tibe. Ficamos na pequena sala, talvez 15 minutos. Ao final dos 5, o piso duro, por debaixo do tapete fino, fazia doer meus joelhos, mas os demais oravam, indiferentes ao conforto. E então, de repente, como num momento próprio, as vozes pararam. Eu olhei para cima. Ninguém entrou na sala. Não havia estímulo visível para afetar a todos da mesma maneira, mas o grupo inteiro parou de orar. Uma mulher idosa se levantou devagar e saiu da sala sem falar com mais ninguém. Um homem também se levantou e saiu. Um a um, as pessoas na pequena sala de oração foram para a nave da igreja. Também nos levantamos e voltamos aos nossos lugares, contentes por termos deixado um inário para salvar nossos lugares. Agora uma senhora alta deu um passo atrás do púlpito e mencionou o número de um hino. E que canto! O templo inteiro explodiu em música. O homem bastante corpulento à nossa esquerda cantou como se toda a reputação da igreja dependesse apenas dele. Ele cantou em voz tipo baixo, não as notas baixo escritas no livro, mas talvez as notas que se harmonizaram bem o suficiente com as estabelecidas pelo compositor. E a mulher à nossa direita foi absolutamente transportada. Com os olhos ainda fechados, ela cantou e balançou, alheia a tudo, menos a música. Gostei dessa parte, apesar do emocionalismo. Quando chegamos ao Blessed Assurance, eu digo nós, porque agora Tibe e eu estávamos cantando tão alto quanto qualquer um,
Aconteceu algo que eu nunca tinha visto antes. O ministro da música deixou o refrão subir. Cantamos várias vezes. Eis a minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador sem cessar. A repetição, em vez de ser monótona, teve um efeito de excitação crescente, uma qualidade quase inebriante. E aí as palmas começaram, no meio de uma canção. Não foi uma batida simples, mas um ritmo complexo que estava agora no dobro do tempo e no meio do tempo, fracamente síncope, tecendo dentro e ao redor da música. Foi um desvio muito grande do nosso habitual, e não aderimos, mas notei que o dedo do pé direito de Tib estava se comportando de maneira pentecostal como qualquer outro. O canto não cessou de uma só vez, mas diminuiu gradualmente. E de repente, em algum lugar à frente, um homem estava falando muito alto em um idioma que eu não entendia. Gerações de outra tradição minha estremeceriam com o tom de voz de estádio de futebol em uma igreja, mas ninguém mais parecia se importar. Um silêncio caiu sobre a sala. Quando o homem terminou, o silêncio continuou. A sala estava pronta, como se estivesse esperando algo mais. E então, de outro canto, veio uma segunda voz. O homem falava em inglês, mas com o mesmo tom agudo, estático e rápido que aquele que falara em línguas usara. Foi uma exortação esperar grandes coisas hoje. O Senhor moveu poderosamente, exclamou a voz. Ele fez sua promessa e será fiel nos últimos dias, e disse mais coisas semelhantes. Inclinei-me e perguntei ao meu vizinho o que estava acontecendo. Ele estava interpretando, disse o homem. Quando me tornei mais versado na teologia do pentecostalismo, descobri que o dom de interpretação é considerado igual ao dom de línguas, e de fato é considerado o dom que deve ser buscado junto com o dom de línguas. Uma interpretação pretende dar o conteúdo da mensagem que acabou de ser entregue em uma língua desconhecida, diferindo da tradução no qual o intérprete não entende mais da língua do que aquele que a fala entende. O intérprete percebe que é misteriosamente dado o conhecimento do que foi dito em línguas e se levanta para compartilhar isso com a congregação. Naquela tarde, como eu disse, não compreendi nada disso. Eu só notei que sempre que alguém falava alto o suficiente em línguas para que toda a sala ouvisse, isso aconteceu em diferentes 3 ocasiões. Outra pessoa imediatamente se levantava e falava na sala em inglês. O sermão daquela tarde em particular durou 40 minutos. O texto era Moisés atravessando o Mar Vermelho. Um sermão bem comum, exceto por uma coisa. O pregador dependia da congregação para obter mais apoio do que eu estava acostumado. Suas observações foram pontuadas com comentários de aprovação dos ouvintes. Sim, irmão, e amém, e até aleluias, que eu nunca antes tinha ouvido além da música da Páscoa. Quando ele chegou a um pensamento ao qual a congregação respondeu, ele se aqueceu e deixou o assunto acontecer da mesma maneira que o líder da música havia deixado o coro continuar cantando o hino. Ele atravessou o mar. Sim, Moisés atravessou o mar. As águas se separaram e ele atravessou. Moisés atravessou o mar. O sermão terminou. As luzes da rua brilhavam através da porta da frente quando a congregação passou pelos corredores e saiu para a calçada. Enquanto vestia meu sobretudo, percebi que estivéramos na igreja numa terça-feira à tarde por quase 3 horas. Era noite lá fora. Os pudos bem arrumados estavam sendo levados para casa para jantar. Enquanto saíamos, nos encontramos em conflito sobre a tarde que tínhamos acabado de passar. O tempo certamente havia passado rapidamente, vibrante e ativo. Era como visitar uma terra estrangeira em tempo de festa. Mas havia também uma emoção mais profunda. Eu senti sugestões de grandes coisas lá. Também senti vergonha das pessoas exporem emoções diante das outras, e simplesmente perplexidade diante de formas desconhecidas. Ao sair da igrejinha, perguntei ao pregador de onde vinha sua forma particular de adoração. Ora, da Bíblia, disse ele.
a última parte de 1 Coríntios, capítulo 14. Naquela noite, junto à lareira, em nossa sala de estar, em Chapáqua, Tibe e eu pesquisamos. Lá, como se tivessem sido escritas a respeito do culto daquela tarde, estavam as palavras de Paulo. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a educação. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículos 26 a 28 e versículos 39 a 40. Naquela noite, depois que Tibe foi dormir, fiquei sentado sozinho por um tempo, a sala iluminada apenas por uma faixa do fogo da lareira que morria. E me ocorreu que o fogo era um pouco como a experiência pela qual passei com Cristo. Esse relacionamento brilhava intensamente por um tempo e agora estava diminuindo. Usaria o combustível de uma única experiência e esfriaria? Eu estava lendo o livro de Atos e estava claro para mim que os cristãos da igreja primitiva não se tornaram frios em sua experiência com Cristo, nem esses pentecostais adorando em sua curiosa igrejinha na terça-feira à tarde. Apesar de toda a singularidade do seu culto, pareceu-me que essas pessoas estavam experimentando uma presente companhia de Cristo que eu podia entender, pois uma vez também tive no hospital. Talvez a linguagem deles fosse estranha, as ações peculiares, mas se você olhasse para trás, se olhasse para as faces delas e não para os maneirismos delas, via alegria e vida.